Comunicação é uma ferramenta fundamental para todas as pessoas, independente da área que você trabalha. Poxa, Cirlei, mas eu não me relaciono bem com as pessoas. Ok, independente do que você faz, você vai precisar trocar mensagens com pessoas, enviar e-mails, então você vai precisar trabalhar com comunicação. A comunicação ela é fundamental independente do segmento que você trabalha. Você se comunica através da voz, a comunicação verbal, a comunicação escrita pelas mensagens, pelos e-mails, a comunicação corporal, o seu corpo fala muito sobre você, a comunicação comportamental, a comunicação facial, as microexpressões que são feitas assim que você está recebendo uma mensagem, uma informação. E a comunicação não verbal, que essa a gente vai falar muito quando eu falar para vocês sobre moléculas de emoção. As moléculas de emoção, elas são produzidas a partir da interação que nós temos com o meio externo, seja ela positiva, seja ela negativa. Ela vai produzir uma molécula de emoção, que é um neuropeptídeo produzido a partir de cadeias de aminoácidos fabricado pelo hipotálamo. Hipotálamo é uma porção do nosso cérebro que tem a função de fazer a conexão com outras partes. Por isso que quando você era bebê, você não tem lembranças claras de quando você tinha menos de 5 anos, porque esse hipotálamo ele era muito imaturo. Hoje, você consegue lembrar de coisas de semana passada, de questões que você passou que foram muito importantes, porque esse hipotálamo ele te faz ter acesso a essa lembrança. Já que eu comecei a falar sobre isso, eu quero já começar essa nossa conversa de hoje falando sobre a linguagem não verbal. A linguagem não verbal são as interações que a gente recebe do meio e nos trazem emoções. Quando você se aborrece, você está com raiva, aumenta a sua adrenalina. E quando aumenta a adrenalina, aumenta também um hormônio chamado cortisol. É um hormônio muito produzido pelo nosso corpo quando ele está numa situação de estresse. Em contrapartida, quando você tem moléculas de emoção produzidas por uma interação positiva, você produz mais hormônio chamado serotonina, que é o hormônio da felicidade, e a endorfina, que é o hormônio do prazer. E tem muitas maneiras que você pode produzir esses hormônios, através de uma comunicação não verbal e comportamental. Sabe qual é? É a posição de poder. Essa Mulher Maravilha não está aqui à toa. Quando você se coloca numa posição de poder, as mãos fechadas na cintura, posição altiva e com os ombros abertos, se você fizer isso por 2 minutos todos os dias, você aumenta a produção de testosterona e endorfina, diminuindo consideravelmente a produção de cortisol. Com isso, diminui seu estresse e aumenta a sua sensação de prazer na vida. E aí você se sente assim poderosa, com força, coragem e poder de conquistar tudo. Uma outra posição que é muito importante é a posição da vitória. Que quando você faz, quando o seu time está ganhando. Sabe o que é curioso? Que é um comportamento nosso relacionado com uma capacidade nossa instintiva. Se você assistir uma corrida com pessoas com deficiências visuais, você vai perceber que por uma questão instintiva, quando ela ganhar, ela levanta os braços. Isso aqui, é uma posição de poder que ajuda a produzir essas moléculas de emoção positiva. Uma outra posição que é muito feita pelos homens quando eles estão lá na posição de felicidade, quando está assistindo o seu time no estádio, quer ficar isso é uma posição de felicidade que ajuda a gente a produzir esses hormônios, essas moléculas de emoção. Outras formas que você produz essa molécula de emoção é o abraço, é você abraçar alguém durante 40 segundos, é você falar yes, 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 30 vezes, pelo menos uma vez ao dia, é você ter ações positivas, elas elevam o seu pensamento. Por que eu estou te falando isso? A vibração, a palavra tem poder e a produção do som ela é feita a partir da vibração. Quando eu falo, eu vibro as moléculas de ar e produzo através do meu aparelho auditivo o som. O como você fala, ele afeta diretamente o seu corpo.
ele afeta diretamente o meio em que você vive. Então a linguagem verbal, as palavras, elas têm poder. Agora vocês vão acompanhar um vídeo em que os cientistas eles fazem um experimento colocando grãos de areia em cima de uma placa, e essa placa ela recebe uma vibração em hertz. Conforme vai aumentando a vibração, vai mudando a forma geométrica. A comunicação ela tem que ser uma potência. Você tem que trabalhar nos seus pensamentos palavras que empoderam. Palavras, pensamento, sentimento e comportamento. E aí sim, essas palavras se tornam verdade. Você vai perceber, colocando em prática todos os dias, toda vez que você for falar alguma coisa que seja negativa a respeito de você, faça um trabalho de punição. Eu costumo usar uma pulseirinha. Você puxa a pulseirinha, solta, vai estalar ali, vai machucar, mas isso é uma neuroassociação. Com isso, você vai, toda vez que você lembrar que ele dói, você vai parar de emitir palavras negativas e vai se empoderar das palavras positivas, porque elas sim são transformadoras na sua vida. Então, só para relembrar, a comunicação ela pode ser verbal, a comunicação ela pode ser escrita. Você usa a comunicação escrita quando você manda mensagens, quando você escreve um e-mail para alguém. Você precisa ter uma comunicação que seja coerente com você. Não adianta você fazer uma comunicação engraçada sendo que você é uma pessoa super formal. Ela precisa conversar com a pessoa que você é. A comunicação ela pode ser corporal. O seu corpo fala muito sobre você, como se você se expressa, como você coloca as suas mãos. O comportamental também é o jeito como se coloca. Se eu for falar assim, a minha voz fica até baixa, mas se eu me coloco uma comunicação mais assertiva, você consegue compreender com clareza, entender que eu estou falando e que eu tenho certeza daquilo que eu estou falando. A comunicação ela é fundamental. E as microcomunicações que eu falei faciais é que o seu rosto fala muito daquilo que você está recebendo, a forma como você sorri, e quem está recebendo essa comunicação, ela compreende quando você está sendo acessível ou não. Essa foi a dica de hoje. Trabalhe a sua comunicação em todas as áreas da sua vida e em todos esses pontos que eu te ensinei hoje. Eu quero ouvir o que você achou, quero saber, quero o seu feedback. Curta, compartilhe, comente se foi importante esse conteúdo para você. Até a próxima. Tchau, tchau.